Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de número 5 do curso Pré-IFMG de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos falar acerca de um dos fatores de textualidade, que é a intertextualidade. Em nosso material didático, você observou que a intertextualidade é o diálogo que acontece entre dois ou mais textos. Esse diálogo ele pode se processar de várias formas. Nós podemos observá-lo diretamente e claramente. Assim, nós diríamos que é uma intertextualidade explícita, ou pode acontecer uma intertextualidade mais sutil, que não está claramente identificável no texto. Essa seria uma intertextualidade implícita. Bem, além desses dois, explícita e implícita, nós podemos classificar também a intertextualidade a partir de alguns nomes, tais como alusão, paráfrase, pastiche, bricolagem, citação, epígrafe e tradução. É claro que o nosso foco não é necessariamente o de que você memorize esses nomes. É claro que facilita muito que você saiba identificar através desses nomes, mas o mais importante aqui é que você seja capaz de identificar e de interpretar um texto cuja intertextualidade foi utilizada como um fator de textualidade. Então, vamos observar primeiro aqui um texto para que nós possamos identificar a intertextualidade nele. Observe o que diz o título. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E entre a nossa casa e o nosso trabalho também, William Shakespeare. Esse texto aqui tem uma intertextualidade que ela só é possível de ser notada quando a pessoa que está lendo o texto, ela conheça o texto anterior. Então, a intertextualidade, para que ela seja identificada, muitas vezes, como no caso da intertextualidade implícita, é necessário que a gente tenha conhecimento do outro texto, porque se você não conhece o outro texto, você não consegue identificar esse texto no texto que você está lendo. Por exemplo, no caso desse fragmento que acabamos de ler, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, é o fragmento de uma consagrada obra de William Shakespeare. Eu até deixei a linha de baixo aqui, e entre a nossa casa e o nosso trabalho também, William Shakespeare, para facilitar a sua percepção. Então, imagine que você nunca tenha ouvido ou nunca tenha lido essa obra de Shakespeare, que é Hamlet. Se você não conhece essa oração, se você não conhece essa obra, você leria esse texto, você entenderia o que está sendo dito, mas você não conseguiria atribuir, fazer a conexão entre esses dois textos. E essa conexão aqui, ela é essencial para produzir o efeito de sentido que se quis produzir aqui, que é e entre a nossa casa e o nosso trabalho também, na continuidade, esse texto vem falando sobre isso, né? Então, a intertextualidade ela é importante que a gente reconheça para que a gente possa atribuir o sentido total, o sentido que o autor quis empregar no texto no momento da sua produção. Veja, então, esse outro texto aqui. É um fragmento de um texto bíblico que diz: porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando você observa esse texto, ao contrário do que acabamos de ler do Shakespeare, você aqui tem vários indicativos que te apontam para a seguinte conclusão: esse texto tem um fragmento que foi retirado de outro texto, não é verdade? Ali em por que está escrito dois pontos e aspas, você já consegue observar que esse texto, que está entre aspas, acompanhado dos dois pontos, ele é um texto extraído de outro lugar, não é assim? Nesse caso, quando a gente observa isso, a gente já consegue identificar que existe uma intertextualidade, ou seja, existe um diálogo entre um texto e outro texto. É algo semelhante ao que acontece nas citações em trabalhos acadêmicos, que é quando o autor do texto pega ou apropria-se de um fragmento de outro texto, transcreve esse fragmento e identifica de onde ele foi transcrito. É uma citação. Nesse caso aqui, a gente também nota isso, que o texto foi transcrito de outro lugar. Na parte de baixo também, Jesus respondendo, disse: dito está. Também é um fragmento extraído do próprio texto bíblico. Então, nesses dois casos aqui, a gente nota que tem uma intertextualidade explícita, claramente nós conseguimos identificá-la. Observe agora esses outros dois fragmentos aqui.
Para isso, o casal sempre opta por frequentar lugares e estabelecimentos pet-friendly, expressão em inglês adotada no Brasil para informar que um estabelecimento é amigo dos animais domésticos, ou seja, que cachorros e gatos são bem-vindos. O problema é que, se isso acontecer, a lei prevê a punição dos governadores conforme uma série de dispositivos do Código Penal e da Lei de Improbidade Administrativa. Em outras palavras, eles poderão ser enquadrados, inclusive, em crime de responsabilidade. Nesses dois fragmentos de texto, nós observamos algo em comum entre eles. No primeiro caso, a gente nota que foi citado um trecho de texto, depois vem ou seja, e esse fragmento que eu destaquei aí. Depois vem o segundo texto, em outras palavras, e o fragmento destacado. Entre ambos, você observa que, tanto no primeiro caso quanto no segundo, o que está sendo dito e que foi destacado aí por mim na verdade, é o mesmo que foi dito anteriormente, só que usando outras palavras. Esse também é um tipo de intertextualidade que se chama paráfrase. Nesse caso, acontece a retomada do texto-fonte, no entanto, com palavras diferentes. Ele é muito utilizado quando a gente quer redizer ou quando a gente quer explicar alguma coisa que foi dito, tornando isso de uma forma mais clara, falando isso de uma forma mais objetiva, que fique mais elucidativa para quem ouve. Também é um tipo de intertextualidade que utilizamos bastante. E o último aqui, texto que nós vamos ler nessa aula, é o fragmento de uma música que se chama Mina do Condomínio, do Seu Jorge. Nesse caso aqui, o trecho diz assim: minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio. Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Além do jogo de palavras que é feito aí, né, do som e tudo mais, nós observamos algo interessante aqui nesse texto. Determinadas palavras que são citadas aqui, como minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio, só podem fazer o sentido completo se a pessoa, se o leitor, conhece esses textos anteriores. Sem o conhecimento desses textos, o sentido da música ele não fica completo. Por exemplo, se você não sabe quem foi ou o que é Mona Lisa, você não consegue perceber, por exemplo, que Mona Lisa, quando se diz minha Mona Lisa é uma obra de arte de grande valor de Leonardo da Vinci, um pintor muito renomado, e que essa obra é uma obra muito conhecida. É uma obra que é considerada a obra-prima de Leonardo da Vinci. Então, se você não conhece essa informação, você não consegue atribuir a intertextualidade, que nesse caso aqui, mais vamos considerar como interdiscursividade, mas você não consegue extrair esse sentido. Assim como em Minha Vênus, você também não consegue estabelecer o sentido completo se você não sabe quem é Vênus. No caso, Vênus era a deusa da beleza, venerada pelos romanos e também, com o nome de Afrodite, venerada pelos gregos. E essa obra de arte que vocês estão vendo, essa escultura, é chamada Vênus de Milo. É uma obra muito conhecida, também é uma obra-prima. Então, se você não conhece essas artes, não é? Fica difícil de você atribuir o sentido que o autor quis dar ao texto no momento em que ele o produziu. Então, esse discurso produzido entre essas duas formas de arte, a música, a escultura e a pintura, é também uma forma de intertextualidade que, mais especificamente, nós vamos chamar de interdiscursividade. É interessante isso, porque à medida que a gente conhece, que a gente lê, mais e mais conexões é possível fazermos no momento das nossas leituras. E as nossas leituras, sejam elas de obras, de imagens, de textos verbais, elas vão ficando cada vez melhores, cada vez mais complexas, não é verdade? Bem, acerca dessa temática, era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Nos vemos na próxima aula. Até lá!